tarde a todos e todas. Iniciamos mais uma disciplina da nossa especialização, Metodologia em Ciências da Religião. Já passo para o primeiro slide e a primeira pergunta é: há metodologia própria na ciência da religião? Leio. Em outro lugar, uma contestação a essa alegação foi apresentada, demonstrando que, mesmo sendo plurimetodológica, a ciência da religião tem suas próprias regras de pesquisa. Primeiro ponto aqui, eu quero salientar o plurimetodológica, e aí faço referência ao que eu estava falando anteriormente. São diversas ciências que, juntas, passam a buscar entender e compreender o fenômeno religioso, a religião em si. Psicologia, filosofia, a história, a geografia, a sociologia, algumas ciências naturais, até medicina. Logo, no meu entendimento, nós não precisávamos ter um método próprio das ciências da religião. Por quê? Porque nós admitimos que outras ciências, que outras áreas venham estudar as religiões e pesquisem o fenômeno religioso, pesquisem a religião a partir das metodologias das suas áreas. Mas eu só estava pensando na ótica da pós-graduação. E nós precisamos demarcar o espaço do trabalhador, da trabalhadora, do profissional e em ciências da religião, do nosso egresso, do egresso em uma graduação de ciência da religião, do professor do ensino religioso. Nós queremos que esse espaço, o espaço da religião, do fenômeno religioso, seja ocupado dessa discussão, né, dessa disciplina de ensino religioso, por exemplo, seja ocupado por quem tem como objeto principal da sua área de conhecimento a religião, o fenômeno religioso. E, nesse caso, somos nós, das ciências da religião. Aí fica a pergunta, para isso, nós precisávamos ter, ou precisamos, ter uma metodologia própria da ciência da religião ou podemos manter a ciência da religião com diversas metodologias de outras áreas? Eu, novamente, repito, entendia que nós podemos manter isso com metodologias de outras áreas, mas quero defender o oposto aqui. É preciso ter uma metodologia da área da ciência da religião. Porque, dentre outras coisas, vou dar um exemplo aqui legal, nós lemos pouco os cientistas da religião. Nós lemos historiador que discutiu religião, lemos filósofos que discutiram religião, lemos sociólogos que discutiram religião e não lemos autores das ciências da religião, quando nós estamos nos formando como cientistas da religião. Só para citar um exemplo. Fora isso, disse anteriormente, repito, um sociólogo ele pode estudar religião, um filósofo ele pode estudar religião, um historiador, um professor de geografia, um pesquisador de geografia, mas nem todo sociólogo vai estudar religião, pode passar a vida toda sem nunca ter estudado, porque a religião, embora seja um tema transversal da sociologia, que faz parte da sociedade, ou da história, ou da filosofia, ela não é o objeto principal de estudo. Nós defendemos uma área específica para entender o fenômeno religioso. Nós entendemos que a religião ou a religiosidade é de dimensão tão grandiosa na natureza humana, nas individualidades, na cultura, que nós precisamos de uma área, de um campo do conhecimento específico para compreendê-la. Nesse sentido, sobretudo para resguardar o mundo do trabalho e para resguardar nossos objetos de pesquisa e nossa condição de pesquisador, é importante delimitarmos uma metodologia própria da ciência da religião, sem, no entanto, negligenciarmos as metodologias de outras áreas, porque toda a área do conhecimento, ou quase toda a área do conhecimento, nas ciências ou na ciência, elas de alguma forma beberam em áreas anteriores. Repito, a sociologia, ela nasce tentando usar a metodologia das ciências naturais, das ciências da natureza, para explicar a sociedade. Não só a sociologia, as ciências humanas como um todo. É uma tentativa de explicar a humanidade usando o que tinha de metodologia científica à época, que era a metodologia das ciências da natureza. Então, não é um problema usarmos de metodologias de outras áreas do conhecimento. Djalma, por exemplo, é da psicologia, psicanálise. Não é um problema usar da metodologia da psicanálise, desde que nós tenhamos conhecimento de que existe uma metodologia própria da ciência da religião, com limites próprios da ciência da religião. E, sobretudo, que tem autores de ciência da religião, específicos em ciência da religião, e que o mercado de trabalho precisa ser garantido para, sobretudo eu falo do ensino religioso, para aqueles que se formam em ciência da religião. Porque, olha, eu sou filósofo, é uma luta, ou foi uma luta, para que garantíssemos que a filosofia
nas salas de aula no Brasil fossem dadas as aulas, né, a disciplina de filosofia, por filósofos, por professores formados em filosofia. Essa luta não é só da filosofia. Veja na matemática. Olha se o pessoal da matemática quer que engenheiro, que não tem licenciatura, que não estudou matemática, mas sabe fazer cálculo, dê aula de matemática. Todos querem garantir o seu espaço no mercado de trabalho. Nós não vamos ser hipócritas, que nós também não queremos que os nossos egressos, os nossos alunos, ocupem o mercado de trabalho devidamente especializado na área de religião ou de ciência da religião. Então, uma das vertentes de metodologia para a ciência da religião que nos impõe limite, que nos impõe como percorrer na nossa pesquisa, é o ateísmo metodológico que nós falamos daqui para frente. Mas vamos continuar até chegar nele. De modo amplo, pode-se considerar que a ciência da religião apresenta uma ambiguidade metodológica. Uma linha de cientistas da religião tendem a adotar uma abordagem mais universalista, é o meu caso, que busca estabelecer grandes generalizações sobre as religiões, estudo sistemático das religiões, enquanto outro grupo preferem abordagens mais empiristas, que visam entender cada religião em suas especificidades, estudo empírico das religiões, traçar pontos de confluência entre essas duas formas antagônicas de se fazer ciência, embora necessário, não é uma tarefa fácil. Eu discuto a morte de Deus, tenho Nietzsche tatuado, eu discuto a religião em sua generalidade. Vão ter alguns de vocês que vão discutir especificidades da religião. O candomblé ou a umbanda no terreiro do Pai Pequeno, como o Blue falou, e suas especificidades ou sua relação com a cidade de Major de Dório, estou botando aqui a cidade de Alagoas. É um recorte, é uma pesquisa de ciência da religião, mas é uma pesquisa super empírica, é uma pesquisa específica. Então, nós temos essas duas vertentes e podemos relacioná-las, correlacioná-las, não há problema. E nenhuma anula a outra. Mas entendermos que tem pessoas ou pesquisadores que falam de religião como eu falo, de forma genérica. As minhas pesquisas, por exemplo, são pesquisas bibliográficas. Eu, com um computador, com livros, eu vou escrever sobre ciência da religião, vou pesquisar a fundo a religião ou as religiões. Vai ter alguns de vocês que não, que vão para uma pesquisa mais empírica. Sobretudo quem vai fazer uma pesquisa mais antropológica, vai ter que ir lá na religião, fotografar, fazer entrevistas, entende? Então tem esses dois recursos de abordagem. Até agora, percebemos, uma metodologia que parte de uma perspectiva pluralista, plurimetodológica, de várias metodologias, e tem essas duas abordagens, uma mais universalista, uma mais empirista. As ciências da religião, por sua natureza interdisciplinar, isso nunca foi tão forte isso é mais forte nas ciências da religião do que na maioria das áreas, a interdisciplinaridade. Estabelecem fortes conexões com outras disciplinas das ciências humanas e de outras áreas. Essa interconexão enriquece a compreensão da religião como um fenômeno complexo e multifacetado, inserido em contextos sociais, culturais, históricos específicos. Ao combinar os conhecimentos de diferentes disciplinas, as ciências da religião oferecem uma visão mais completa e abrangente da religião, considerando seus aspectos sociais, culturais, históricos, filosóficos, psicológicos. A interdisciplinaridade permite analisar a diversidade de expressões religiosas ao redor do mundo, evitando generalizações e estereótipos. A combinação de diferentes perspectivas teóricas e metodológicas permite uma análise crítica das religiões, desvelando seus significados e funções sociais. A compreensão das interconexões entre as religiões e outras áreas do conhecimento facilita o diálogo interreligioso e a promoção da tolerância. Assim, a interdisciplinaridade é fundamental para a ciência da religião, pois permite uma compreensão mais profunda e abrangente da religião. Tem dois pois aqui, eu me atrapalhei. Pois permite uma compreensão mais profunda e abrangente da religião, aí eu botei um pois aqui de novo, ao dialogar com outras disciplinas. As ciências da religião contribuem para o avanço do conhecimento sobre a humanidade e suas diversas formas de expressão cultural e espiritual. Calma, que aqui nós temos um paradoxo. Para alguns, inclusive, há contradição aqui. Ora, nós queremos e devemos percorrer uma luta, um caminho a estabelecermos uma metodologia própria da ciência da religião. Sim, pelos motivos que eu deliberei agora há pouco. No entanto, isso não significa dizer que a gente exclui a metodologia de outras disciplinas, muito pelo contrário, nós abraçamos essas metodologias, desde que tenhamos
a ciência de fazer ciência da religião, ou percurso metodológico da ciência da religião, e que essas outras áreas vão somar e não ser a prioridade da tua pesquisa, a metodologia prioritária da tua pesquisa. E qual é, então, professor, da ciência da religião? Nós já sabemos que ela é plurimetodológica, nós já sabemos que ela pode ser universalista ou empírica, e nós já sabemos agora que ela é interdisciplinar, ela não tem problema com a interdisciplinaridade. Só que nós vamos ver agora que tem especificidades que devem ser mantidas. Vamos chegar nelas. São injustas as cobranças das outras humanidades para que a ciência da religião tenha um método próprio. Pois disciplinas como a antropologia e a sociologia não nasceram sem empréstimos de áreas já estabelecidas. Falei da sociologia, por exemplo. A sociologia não ia nascer sem um empréstimo da metodologia das ciências da natureza. É uma tentativa de explicar a sociedade usando métodos da ciência da natureza. As cobranças por um método próprio à ciência da religião acontecem porque muitos profissionais que hoje criticam a área entendem que a religião deve ser um objeto de estudo exclusivo deles. Mas nenhuma dessas áreas possui a religião como objeto central, como ocorre com a ciência da religião. Dá um pause aqui. Eu já falei sobre isso, mas vou repetir muito brevemente. O filósofo da religião, ele vai dizer que quem tem que estudar Nietzsche e religião, quem tem que estudar a morte de Deus, o que o Heidegger falou, o que o Vátimo falou, que é parte da minha pesquisa, é um filósofo, não um cientista da religião. Cada área quer colocar a religião como sua, sobretudo as ciências humanas. A história diz, para que ter ciência da religião? Nós já estudamos a história das religiões. No entanto, nenhuma dessas áreas tem a religião como objeto principal de estudo. Repito, um historiador e um sociólogo podem até estudar a religião, mas eles podem passar graduação, mestrado, doutorado, a vida toda dando aula de história ou pesquisando história, sem nunca se debruçar sobre o fenômeno religioso, sobre religião, porque a religião não é o objeto de estudo específico da história, da sociologia ou de qualquer outra área das ciências humanas, a não ser das ciências da religião, como nós propomos aqui. Um historiador, olha aí, leio o exemplo que eu dei, um historiador pode passar uma vida inteira sem nunca se debruçar especificamente sobre a religião, e nem por isso deixará de ser reconhecido como historiador. O mesmo se aplica à sociologia ou à filosofia. Mas não dá para fazer ciência da religião sem estudar a religião. Só cientista da religião. Você, inevitavelmente, estudou religião. O objeto religião é inerente ao campo de pesquisa ciência da religião. Não se separam. Não dá para fazer ciência da religião sem estudar a religião. E assim como a antropologia possui um olhar que caracteriza suas pesquisas, cientistas da religião também possuem uma abordagem própria que define seus estudos. Aí o cacete começa. Porque qual é, então, essa abordagem própria? Eu falei aqui e não disse ainda nada. Não sei se vocês já estão incomodados, mas se incomodaram, esse incômodo foi que você pode, porventura, vir a estar sentindo, foi calculado. Eu quero que, nesse momento aqui, vocês já tenham sido acometidos por um incômodo. Incômodo qual? Tá bom, é plurimetodológica, universalista ou empírica, interdisciplinar. Mas qual é, de fato, a metodologia? Prioritariamente, para percorrermos o percurso da metodologia da ciência da religião, nós temos que diferenciar o êmico do ético e saber qual é o caminho do cientista da religião. Então, para chegarmos na metodologia do ateísmo religioso ou do agnosticismo religioso, do ateísmo metodológico ou do agnosticismo metodológico, nós precisamos diferenciar o êmico do ético, que basicamente, em outras palavras, é diferenciar a pesquisa feita pelo fiel, por aquele que tem fé, da pesquisa feita pelo pesquisador, pelo cientista, a quem, independentemente da sua fé, vai produzir ciência. Vamos ler. Embora as nomenclaturas êmico e ético não sejam populares no Brasil, sua lógica está presente no próprio documento de nossa área de avaliação na CAPES, quando é apresentada a distinção entre os profissionais cientistas de religião e teólogos. Veja, por que o êmico e o ético diferencia também cientista da religião e teólogo? Porque o teólogo ele pode falar de um lugar de fé, o cientista da religião não. O cientista da religião não. Então, essa definição nós temos pela CAPES, inclusive. Continuo. Nesse documento, um cientista da religião é definido como alguém que estuda as religiões em uma perspectiva externa, ao passo que os teólogos são definidos como aqueles que promovem seus estudos a partir de uma perspectiva interna de uma religião. Um que está dentro da religião
vivencia a religião e vai falar a partir da sua perspectiva de fé, e outro que se distancia da religião para falar a partir de uma perspectiva científica. Os termos êmico e ético são utilizados na ciência da religião para diferenciar entre duas perspectivas distintas de análise e descrição dos fenômenos religiosos. Perspectiva êmica, para depois irmos para a ética, é a visão interna, geralmente do fiel, do religioso, ou seja, a descrição e análise feitas a partir do ponto de vista do próprio praticante ou dos próprios praticantes da religião. Eu falo a partir de uma perspectiva de fé, entende? Nós estamos diante de uma perspectiva de um confronto entre eu pesquiso a partir da minha fé e da minha vivência de fé ou a partir do meu olhar científico. O cientista da religião a partir do seu olhar científico. Vejam as características do êmico, que é do religioso, né, do praticante. Interna, baseia-se nos critérios e categorias que emergem de dentro do sistema religioso. Uma análise subjetiva reflete a compreensão e a experiência dos próprios membros da religião. Exemplo, descrições feitas por teólogos ou praticantes que explicam suas crenças e práticas religiosas dentro da academia, na produção acadêmica ou na produção científica. Pouco interessa o que nós achamos de determinado tema. O que interessa é o que é evidenciado cientificamente. Então, veja, o praticante, ele quer falar da sua fé, da sua prática, da sua vivência. Hora ou outra, até é possível se camuflar de ciência, porque uma análise descritiva pode até se camuflar de ciência. Mas se você está descrevendo e analisando a descrição, já não é só descrição. Você está produzindo história, produzindo sociologia, já é ciência. Então, o cientista da religião tem que ter o cuidado de sair do discurso êmico e ir para o discurso ético. Ético aqui não é a ética filosófica, viu, pessoal? Não tem nada a ver com a ética filosófica. Para quem não sabe, a ética filosófica é uma área de estudo que se discute o justo, o injusto, o certo, o errado. Aqui não é ética filosófica, é o termo para descrever a pesquisa do cientista da religião. É uma visão externa, ou seja, a descrição e análise feitas a partir do ponto de vista do pesquisador, não do religioso, que não pertence ao sistema estudado. Eu vou corrigir aqui, ele até pode pertencer ao sistema estudado. Eu posso, enquanto cristão, enquanto umbandista, enquanto espírita, enquanto budista, estudar a minha religião, a religião que eu participo. Mas só que o meu escrito, a minha pesquisa tem que ser sobre a metodologia científica, que a gente fala daqui a pouco. Primeiro, a partir da perspectiva ética, que tem como característica ser externa, ou seja, utiliza critérios e categorias que são alheios ao sistema religioso. Você não vai estudar ou pesquisar, descrever, escrever acerca da sua religião a partir da sua motivação interna, mas sim externa, como se você se separasse, estivesse longe do objeto, apartado do objeto de estudo que é a religião, como se você estivesse de fora. Objetiva, em vez de subjetiva. Busca uma análise mais distanciada e crítica, sem envolvimento emocional ou pessoal com o objeto de estudo. As emoções, as suas vivências pessoais, as suas interpretações subjetivas, você guarda para si, para o púlpito da sua igreja, para a sua roda de amigos, para a mesa familiar, quando você estiver lá na sua ceia de Natal, ou sei lá onde. Na produção científica, nas ciências de religião, você tem que manter o distanciamento do envolvimento emocional e pessoal e ser objetivo no estudo. Exemplo, estudos realizados por cientistas da religião que analisam as práticas e crenças religiosas de forma comparativa e crítica, diferentemente do êmico. Continuemos. A distinção entre êmico e ético é fundamental para a ciência da religião, pois permite diferenciar entre a visão interna dos praticantes, dos fiéis, do religioso, e a análise externa dos pesquisadores, garantindo uma abordagem mais objetiva e crítica dos fenômenos religiosos. Esse slide aqui está autoexplicativo, não vou nem comentar. Isso significa que uma pesquisa em ciência da religião precisa fazer análises. Preste atenção, pessoal, eu botei inclusive negrito. Repito, isso significa que uma pesquisa em ciência da religião precisa fazer análises que extrapolem a simples reprodução do discurso dos fiéis, senão acabaria sendo uma ciência para a religião e não uma ciência sobre a religião. Falei aqui no início da nossa aula, da nossa conversa, que é muito comum, e a gente vai ver na aula de hoje ainda, os fiéis terem problemas com o cientista da religião. Por quê? Porque nós não estamos lá produzindo ciência
para legitimar o fenômeno religioso, as práticas religiosas, legitimar a religião em questão, ou o fenômeno religioso em questão. Nós estamos para criticamente explicar o fenômeno, explicar a religião, explicar o fenômeno religioso. Mas isso não significa que o discurso êmico deve ser descartado. Por exemplo, nós não descartamos a teologia é muito bem-vinda, só que o teólogo não pode usar de forma nua e crua da metodologia da teologia para fazer ciência da religião, porque é distinta. A compreensão dos fiéis constitui uma fonte primária e importante. Todavia, ela não dá conta das dimensões políticas, étnicas, regionais, culturais, sociais, econômicas e de gênero, e ambientais, que moldam as religiões para além das crenças dos praticantes. É por isso que a fonte êmica precisa ser complementada com discussão desses fatores extra-religiosos, que moldam significativamente e se interrelacionam com a religião estudada. Vejam aí em negrito, eu explico já o que eu acabei de ler. A adoção da perspectiva ética não impossibilita um pesquisador de estudar a sua própria religião. Falei anteriormente, você pode estudar a sua religião. Contudo, na ciência da religião, o produto final da sua pesquisa, né, do seu artigo, da sua dissertação, da sua tese, deve transcender os limites êmicos da confissão religiosa pessoal do cientista da religião. Ora, eu posso, enquanto religioso, eu vou ter até mais elementos do que quem está externamente somente para falar da religião. Eu tenho até mais propriedade. Só que o meu texto, a minha produção científica, o meu artigo, no nosso caso aqui, que vamos produzir um artigo, não pode ser a partir somente de uma explicação subjetiva, emocional, interna, da minha crença, da minha fé. Ela deve ser aceita e compreendida criticamente a partir de uma análise ética. Então, a visão êmica até nos importa. Deixa eu tentar explicar de outra forma. Me importa, por exemplo, como os sujeitos pós-modernos. Aí eu estudo religião e pós-modernidade. Psicanálise, religião, pós-modernidade, morte de Deus. Me importa como a morte de Deus impactou na religiosidade dos indivíduos atuais, que eu chamo de pós-moderno. Me importa como eles vivenciam a religião. Ou seja, o discurso êmico me importa. É importante para a minha pesquisa. Mas que, para além do discurso êmico, eu tenho o discurso ético, que é a análise do cientista, que é a análise do pesquisador, que não deve ser a análise do fiel, do religioso. Se vocês tiverem perguntas, vão colocando aí para no final fazerem as indagações. Bom, chegamos, enfim, além da distinção do discurso êmico para o discurso ético, o cientista da religião tem como metodologia o agnosticismo, o ateísmo metodológico. Pessoalmente, eu prefiro o ateísmo metodológico, só que sei que é difícil de dialogar com a maioria quando nós falamos de ateísmo metodológico. Eu já parto do pressuposto que é uma descrença nas religiões, ou descrença em Deus. Não é isso. É só usar o termo para dizer que o pesquisador tem que manter uma certa distância do objeto que vai ser estudado. No nosso caso aqui, manter um ateísmo metodológico é porque a sua pesquisa científica é em base científica, como já diz a palavra, e não em base de fé. Por isso que tem que ser uma pesquisa que tem um ateísmo metodológico. Vamos ler que vai ficar mais claro. É um importante constituinte de fronteira disciplinar em ciência da religião, referindo-se a uma desconsideração metodológica sobre a verdade última das religiões. É uma recusa consciente de confirmar ou refutar o conteúdo sobrenatural das religiões, pela justificativa de que essa dimensão não pode ser acessada empiricamente por métodos científicos e, portanto, cientistas de religião nada podem dizer a respeito. Para um pouquinho aí. Importantíssimo isso. Nós não temos como estudar Deus como essa garrafa aqui. Medir, pesar, colocar em laboratório, usar técnicas ou metodologias da ciência da natureza, ou mesmo das metodologias das ciências humanas. Nós não temos como estudar o transcendente. A teologia, por exemplo, usa o logos, razão, entendimento, conhecimento, para explicar Deus, para explicar Theo. Nas ciências de religião, nós não estamos para justificar, refutar ou confirmar se Deus existe ou não. Nós somos indiferentes quanto a isso, porque não nos cabe dizer se o orixá existe ou não, se determinado transe é por conta de um espírito
por conta do Espírito Santo, por conta de uma entidade. Não nos cabe. Nos cabe explicar aquele fenômeno socialmente, explicar aquele fenômeno psiquicamente, explicar filosoficamente, explicar a partir da metodologia da ciência da religião, que usa o ateísmo metodológico, que olha para o fenômeno não com um olhar de fé, mas com um olhar científico. Continuo. Com o agnosticismo metodológico, pessoal, toda vez que eu falar agnosticismo metodológico ou ateísmo metodológico, eu estou falando dos dois. Ambos se confundem. Tem um discursozinho, um debatezinho entre agnosticismo e ateísmo. O ateísmo, por exemplo, pertence mais ao Berg, e não foi muito bem aceito por conta da palavra ateísmo. Mas eu não vou fazer esse debate aqui, não vou aprofundar esse debate, só quero dizer que agnosticismo e ateísmo entendam como a mesma coisa. É a mesma coisa com termos diferentes. Com o agnosticismo metodológico, as religiões são examinadas apenas como construções humanas. Vimos isso lá com o livrinho do Eduardo Cruz. A religião é uma construção humana, é uma construção cultural, e como tal, pode ser estudada pela ciência, e é o que nós fazemos. Então, a religião é entendida como construções humanas. Ô, professor, mas a religião foi construída e é construída por Deus. Ok, essa é uma resposta de fé. Não quero que você desacredite nisso, mas você não vai falar isso academicamente, porque como é que você prova isso? Eu discuto Deus, morte de Deus, mas não falo de se existe um ser sobrenatural ou não. Eu discuto um evento sócio-histórico, uma ideia, uma figura de exceção, um fundamento último da sociedade, mas não a existência propriamente dito desse ser metafísico, extranatural. Continuo. São ignoradas as alegações de seus fiéis, de que suas crenças são revelações, os clamores de que seus caminhos são os únicos verdadeiros, de que seus mitos e textos sagrados são fatos, e compreensões de que as posturas religiosas são naturais, mesmo quando problemáticas socialmente, porque assim Deus diz. Por exemplo, os casos da religião legitimar desigualdades, fanatismo, intolerância e crimes. Não vou comentar isso, mas mais ou menos deu para entender que nós não estamos para legitimar ou ratificar o que a religião A ou B necessariamente fala. Nós estamos para compreender cientificamente, compreender os seus impactos culturais, os seus impactos psicossociais, explicar a partir da ótica científica. Continuo. Em primeiro lugar, o ateísmo, o agnosticismo metodológico, não é sinônimo de ateísmo ou agnosticismo propriamente dito. É simplesmente uma postura, pessoal, de se trabalhar com as religiões como produtos da atividade humana. Ao contrário de um convite ao ateísmo ou agnosticismo, trata-se de um delimitador de fronteira disciplinar entre a ciência da religião e a teologia. Veja, por isso nós tivemos muito problema para entrarmos nas universidades federais, para sermos aceitos enquanto produtores de ciência, como uma área respeitada. Qual foi a dificuldade? Porque muitos dos cientistas da religião, nada contra os teólogos, mas não é cientista da religião, eram teólogos, eram padres e pastores que faziam mais proselitismo religioso do que propriamente uma pesquisa científica. Então, hoje nós advogamos pelo reconhecimento do cientista da religião como o sujeito a estudar o fenômeno religioso de forma não emocional, de forma externa, de forma ética e não êmica. Continuo. Embora os resultados de pesquisas empíricas sobre as religiões possam ser adotados pela teologia, o tipo de construção de saber teológico é diferente do tipo de saber que a ciência da religião se propõe a produzir. Entretanto, isso não significa que o agnosticismo metodológico refuta o discurso êmico. Nem refuta, nem desconsidera o discurso êmico ou o discurso teológico. Nós aceitamos. Podemos pegar o discurso êmico, podemos pegar... Eu vou agora, por exemplo, fazer um estudo, está tendo um fenômeno religioso aqui de um padre ultradireitista que está fazendo foi excomungado da igreja e está levando multidões lá. Eu vou fazer entrevista com os fiéis. Eu quero escutar, o discurso êmico me interessa. Mas a análise que eu vou fazer sobre esses discursos é uma análise ética, é uma análise do discurso ético. Aí eu estou produzindo ciência da religião. Ele simplesmente o coloca em suspensão por não dispor de ferramentas analíticas que permitem considerações a seu respeito. Como esclarece Berg, dizer que a religião é uma projeção humana não implica, logicamente,
que os sentidos projetados não possam ter um status último, independente do ser humano. Apenas não está entre a preocupação, se não entenderam nada com a minha aula, nada do que eu falei até agora. Só entender essas três frases já vale muito. Apenas não está entre a preocupação do cientista da religião, da ciência da religião, enquanto disciplina, validar ou desmentir as considerações sobre o metaempírico presente no discurso êmico. Eu não vou dizer se a pessoa, se o sentimento da pessoa é real ou não. Não estou para isso. Eu estou para analisar criticamente e para discorrer sobre isso cientificamente. Daí aquela minha preocupação de Djalma, se estiver me escutando, da gente desvalidar, que não foi o caso, eu só registro, para que vocês tenham guardadas essas ressalvas, de validar ou não, desmentir ou não experiências religiosas. Isso não nos cabe. Isso não é uma preocupação da ciência da religião. Nós não estamos aqui para desvalidar, muito menos também para validar. Nós estamos para analisar cientificamente, de forma impessoal. Portanto, não é que a dimensão sobrenatural seja desconsiderada, inexistente ou possível. Estamos indiferentes a isso. Pode ser que Deus existe, pode ser que ele não existe, mas enquanto ideal ele existe. Enquanto conceito, ele existe. Enquanto figura de alteridade. E é isso que, enquanto cientista da religião, eu posso estudar. No mais, eu tenho que entender os limites do conhecimento, os limites do método da ciência da religião. O limite do método da ciência da religião, o agnosticismo religioso e o ateísmo religioso, ele nos impõe limites. Ou seja, ele diz para mim e para vocês que, na nossa metodologia, nós não temos ferramentas suficientes para inquirir se Deus, os orixás, Buda, existe ou não, se as experiências religiosas são válidas ou não. Nós não temos esses recursos, nem nos cabe isso. Nenhum dos dois métodos permite conclusões que presumam fenômenos não observáveis. De acordo com Zark, grande nome da ciência da religião, cientistas da religião limita-se aos aspectos históricos materiais das religiões, em vez de debater a existência ou não de Deus, que eu acabei de falar. Ou validade moral dos comportamentos religiosos. Herbert, aí o cuidado. Eles se concentram nos elementos que são acessíveis empiricamente nas religiões, evitando discussões que extrapolam o método científico. Ora, nós não estamos para estabelecer se a sociedade ou a religião ela está degenerada ou não. Por isso, quando você colocou a palavra degeneração, eu fiquei preocupado. Porque é uma discussão. Quando você botou a origem de onde você tirou isso do padre Paulo Ricardo, aí eu logo disse, é de um fiel, é de um religioso. A ciência da religião não está para legitimar o discurso religioso, nem muito menos também para desaprovar. Isso para nós é indiferente. O que nós estamos é para dar uma explicação científica sobre o fenômeno. Dar explicação sobre o fenômeno não implica dizer que eu consiga dizer que sociedade A é degenerada, sociedade B não. Que tal religião é degenerada, sociedade outra religião não. Que perpassa por uma discussão, por exemplo, da ética filosófica, que não pertence necessariamente à ciência da religião. Seu propósito é estudar os fatos da vida religiosa, sem fazer apologias a uma tradição determinada. Isso não precisa ser observado, por exemplo, na teologia e na filosofia da religião. Na filosofia da religião, eu, por exemplo, posso estabelecer a degeneração e etc. tal, porque eu vou discutir a ética para Descartes, a ética para Spinoza, a ética em Kant, entende? Para a ciência da religião, não. Nós não estamos para legitimar ou deslegitimar a moralidade das religiões, a veracidade das religiões. Enfim, continuemos. Assim, o agnosticismo e ateísmo metodológico é um reconhecimento de que a ciência da religião possui um limite de até onde podemos ir. Ela limita a ação do cientista da religião, ela delimita o nosso espaço de atuação, como a sociologia tem, como o historiador tem, como o matemático tem, enfim. Uma vez ultrapassado, a abordagem de outras áreas são necessárias e o cientista da religião deve se afastar. Nenhum saber dá conta de tudo, como explicou Smart. O agnosticismo metodológico é uma condição sem a qual o cientista da religião não, repito, não faz ciência da religião. Não é uma opção utilizá-lo ou não. No artigo de vocês não tem opção, você ateísta, agnóstico, metodológico ou não. É uma imposição da área do conhecimento. É o nosso limite, é a nossa metodologia.
é algo inalienável. Se uma pesquisa não se adequa ao agnosticismo metodológico, ela está para além da nossa fronteira disciplinar. Então, percebam aí, verdade, conhecimento e crenças. Eu coloquei essa imagem aí, minimamente, para a gente reconhecer os nossos limites. A gente está ali no limiar. E, professor, e pode cair, por exemplo, de um problema como o proselitismo, né? Caso Sim. não faça. Ou proselitismo, ou mesmo defesa de intolerâncias, ou julgamento sobre as religiões. Finalizando, o agnosticismo metodológico é um conceito fundamental na ciência da religião, que se refere à postura metodológica de desconsiderar a verdade última das religiões. Essa abordagem implica em uma recusa consciente de confirmar ou refutar o conteúdo sobrenatural das religiões, com base na justificativa de que essa dimensão não pode ser acessada empiricamente por métodos científicos. Isso vale tanto para o discurso do ateu quanto do religioso. Nós não temos recursos para deliberar se Deus existe ou não, discutir o sobrenatural. Eu vou dizer algo aqui que parece ser muito impactante para alguns. Escutei de um professor meu extremamente religioso, biblista, teólogo. Eu estudei com ele porque era o dia que eu podia pagar a disciplina e eu precisava de crédito e fui pagar. Uma disciplina sobre Bíblia, era Jesus histórico, alguma coisa. E adorei essa experiência. Fiz cheio de preconceito e adorei. E ele dizia assim, não há nenhum indício científico da existência de Deus. Não há. Que empiricamente possa ser provado. O que ou quem acessa Deus é o recurso da fé. Então, é importante que o cientista da religião saiba o limite da nossa área de atuação, porque senão você vai fazer teologia. Aí você vai defender que Deus existe, que não existe, e vai discutir o sobrenatural, que não é uma discussão científica. Não parte da premissa ou da metodologia da ciência. Características do ateísmo religioso. Vamos esmiuçar ele agora, rapidinho. Desconsideração da verdade última. Não se busca validar ou invalidar as alegações sobrenaturais das religiões. O cara botou a cachaça lá, a cachaça no outro dia botou para o santo, o copo no outro dia ficou vazio. Teoricamente ou cientificamente, eu posso dizer que o álcool evaporou. Para o religioso, Oxum foi lá e tomou a dose. Dando um exemplo aqui muito mal feito. Mas não me cabe validar ou não a experiência do fiel, a verdade última dele. Validar ou refutar, não me cabe. Cabe dar uma explicação a mais. Foco nas construções humanas. As religiões são examinadas como construções humanas, ignorando as alegações de revelação divina ou de verdades absolutas. Mas, professor Hugo, está aqui, Deus disse. Nós temos muito problema em ciência da religião, por incrível que pareça, com os fundamentalistas religiosos. Eles não estão para estudar a religião ou as religiões. Eles estão para defender sua fé. E aí estão no lugar errado, porque aí tem que fazer teologia. Limitação empírica. Reconhece que os métodos científicos não podem acessar ou verificar a dimensão sobrenatural das religiões. Nós não temos como verificar o preto velho, nós não temos como verificar a essência de Deus. É inverificável para as ciências, pelo menos até então. Então, é reconhecer os nossos limites. Neutralidade. Eu não curto muito essa palavra neutralidade, porque eu acho que ninguém é neutro em nada. Mas entendam o que eu quero dizer como neutralidade aqui. Mantenha uma postura neutra em relação às crenças religiosas, evitando qualquer forma de apologia ou crítica baseada em crenças pessoais. Eu não posso, ao estudar o fenômeno religioso, pegar minhas crenças pessoais ou para fazer, como o Derlânio bem frisou, proselitismo religioso, ou para atacar religiões alheias. Eu vi recentemente, agora, minha mãe é teóloga. Me permitam contar essa historinha para vocês rapidinho. Eu estava viajando com ela agora, eu fui fazer essas palestras na Ampof, que é em Recife, e ela foi comigo para ficar na casa de uma amiga. E, como teóloga, olha o absurdo, teóloga, e olha o absurdo. Eu estava falando que ia para um terreiro, o pai de santo me permitiu, um culto, um ritual reservadíssimo, que é o da sangria, né, do carneiro, e ele vai permitir que eu vá. Minha mãe disse, Deus me livre, nada, tem coisa que eu não gosto muito. E ela é progressiva, viu? Progressista. Ela não é tão conservadora, mas ela tem coisa que não admite não sei o quê. Eu disse, mas mãe, a gente come bicho, a gente mata bicho direto, a senhora gosta de um bifezinho, né? Mas não é assim, a gente não faz disso um ritual, não sei o quê. Eu disse, como não? No cristianismo ao qual a senhora defende. A religião basicamente nasce a partir da morte de um carneiro, de um sacrifício.
Deus vai e fala para Abraão, mate seu filho, quando ele está para dar uma peixeirada no filho, me permitam o jargão nordestino, dá para dar uma facada no filho, Deus diz, para aí um pouquinho, não, bota aí o carneiro, sacrifica o carneiro. E são vários outros sacrifícios que tem na religião judaico-cristã, sobretudo no judaísmo. Com o cristianismo acaba, beleza, não vou me aprofundar aqui no cristianismo, mas eu quero dizer só para vocês o seguinte, ela sequer nota, ou notava, que na tradição religiosa dela também tem um sacrifício. E sequer se deu o trabalho de verificar a informação que recebeu sobre a religião do outro. Que ela disse, mas chupa um sangue. Eu digo, mãe, de onde a senhora tirou que o povo chupa sangue? E é o chupa-cabra? Não, mas se mela todo de sangue. Eu digo, mãe, vai, calma, mãe, de onde a senhora está tirando essas informações? Ou seja, ela já vai, a partir de crenças pessoais, fazer o julgamento da outra religião. Isso é totalmente distinto do que é a prática de um cientista, que é o contrário, o oposto. Ele vai a fundo para pesquisar a veracidade ou não da informação de natureza humana, histórica, social, cultural, empírica, que está acontecendo. Entende? Então, cuidado com as crenças pessoais para fazer apologia ou crítica da sua ou de outras religiões. Seu objetivo permite uma análise mais objetiva e distanciada dos fenômenos religiosos, focada em aspectos culturais, sociais e históricos. Tensão com os fiéis, falei para vocês. Isso aí, pode gerar estranhamento entre os praticantes das religiões estudadas, pois suas crenças fundamentais não são reproduzidas literalmente, e sim reinterpretadas de forma metodologicamente neutra. Ou vamos tirar esse metodologicamente neutra? Vão ser reinterpretadas de forma que use a metodologia do ateísmo religioso. O crente, o fiel, que está vivendo a sua fé, não necessariamente vai gostar de como você vai descrever cientificamente a fé dele. Vamos lá. Se um químico vai pegar as partículas da ayahuasca e vai dizer como é que funciona nos neurônios, ela libera dopamina ou serotonina e tanto na quantidade tal, desmistifica, nesta explicação, a planta enquanto ente sagrado. O fiel, o crente, ele quer a mística, ele quer o discurso místico, a sacralidade ou o sagrado da planta e do efeito da planta. Não a explicação científica, só para citar como exemplo, mas esse exemplo serve para todas as outras demais religiões. Vou dar um exemplo prático disso. Coloquei aqui porque achei interessante. Um cientista da religião, ao estudar o cristianismo, não se limita a afirmar que os cristãos consideram que Jesus Cristo é filho de Deus, como parte da realidade cultural. Ele deve enfrentar continuamente essa afirmação como parte da realidade objetiva do mundo para os cristãos, mas sem tomar uma posição sobre a veracidade dessa crença. Eu estou dando aula de história, eu trato, ou história ou filosofia medieval, sobretudo, ou período da Idade Média. Eu trato Jesus como um ser histórico, embora eu seja cristão, digamos. Porque a minha fé cabe à minha realidade de fé, púlpito da minha igreja, minha família, mas não enquanto cientista da religião. Ainda nas características do ateísmo metodológico, fronteira disciplinar, aquele lance do limite, vou só ler rapidinho. O agnosticismo metodológico estabelece um limite claro para a ciência da religião. Quando uma pesquisa ultrapassa esse limite e tenta abordar a dimensão sobrenatural, ela se afasta do campo da ciência da religião e entra em outras áreas, como a teologia e filosofia da religião. Como eu já falei sobre isso, eu vou passar mais à frente sem comentar. Mas nós temos um limite, que é o limite do empírico, do possível de ser avaliado, analisado socioculturalmente, sociohistoricamente, psiquicamente, psicologicamente. Por fim, reconhecimento de limitações. A ciência da religião reconhece que não pode dar conta de todas as dimensões da experiência religiosa, especialmente aquelas que envolvem alegações sobrenaturais. Nós reconhecemos que nós não temos como dar conta de todas as explicações. Logo, nós não condenamos as explicações dos fiéis. E curou tal, a gente vai querer a explicação científica, ok, mas a nossa explicação é uma explicação entre tantas outras, que é a explicação científica. Nós não desmerecemos ou descredibilizamos as explicações dos fiéis, dos crentes, dos praticantes, dos religiosos. Por fim, o agnosticismo metodológico é uma condição essencial para a prática da ciência da religião. Ele garante que a análise dos fenômenos religiosos seja feita de maneira objetiva e neutra, respeitando os limites do método científico e evitando qualquer forma de apologia ou crítica baseada em crenças pessoais. Fechando o agnosticismo, o ateísmo teológico,
Deixa só eu comentar da tensão entre os fiéis e os cientistas da religião. Nós falamos anteriormente, mas aqui a gente vai aprofundar um pouco, que é parte também da metodologia da ciência da religião. Dentre outras coisas, outros fatores, como nós já vimos até aqui, é não estar para legitimar o discurso religioso. E está certo de que podemos, e eu diria que na maioria dos casos, ter questões de enfrentamento com os praticantes de religião. Porque você vai dar a explicação que não é a explicação da mística. Vamos lá. Quando um cientista da religião publica algo sobre uma religião, o agnosticismo metodológico e a adoção de perspectiva ética levarão a duas consequências inevitáveis. Vejam a bagaceira. Comecei a estudar religião, usando metodologia do ateísmo, o agnosticismo metodológico, e de forma ética, não de forma ênica. O que é que vai gerar? Primeiro, a fala dos fiéis não será reproduzida ipsilitri, até porque algumas coisas vistas como essenciais ao êmico serão metodologicamente desconsideradas, o que fará com que, segundo ponto, o resultado da pesquisa seja uma tradução com novos vocábulos e interpretações que serão estrangeiros ao grupo estudado. Pessoal, a ciência não é de domínio público, infelizmente. Sobretudo no Brasil, que nós temos uma educação tão sucateada. É com tristeza que eu falo isso. Poucos têm acesso à ciência, poucos vão ter acesso a compreender o discurso científico, o texto científico. Imagine o fiel, então, quando ele vê a religião dele sendo falada de forma estrangeira, da qual ele não entende, explicada por outros mecanismos. Eu volto para a questão da ayahuasca, por exemplo. Não é o sagrado que me deixou doidão, me perdoe a palavra doidão, estou falando preconceituosamente, que me deixou com traços alucinógenos. Não foi o sagrado, foi a dopamina, a serotonina, X despertado por tal produto. Enfim, vai ter uma descrição científica, que geralmente vai entrar em choque com a descrição do fiel. Segundo P, embora as pesquisas em ciência da religião possam ser plurimetodológicas, como nós falamos, usualmente suas publicações se dividem em duas etapas: fase investigativa e a fase analítica. A fase investigativa, cujo foco está em caracterizar e entender o discurso êmico. Por isso que o discurso êmico não é desconsiderado, ele é importante. Eu, pessoalmente, estudo o discurso êmico. Eu estudo o que os sujeitos religiosos experimentam na religião, mas de forma crítica, de forma ética, na fase analítica. Continuo, apresentando os dados referentes ao objeto estudado. Já na fase analítica, que você vai fazer análise, que, além de explicar os dados levantados, correlaciona-os com outros fatores sociais externos. Sem distanciamento, não é possível haver reflexões, análises e interpretações independentes. Então, Blue, voltando para aquela nossa primeira aula de discussão, eu até posso ir para uma imersão religiosa, quando eu for estudar o fenômeno religioso. Isso não é um problema. Mas depois eu tenho que me distanciar para fazer a análise científica, que é a fase analítica. Em outras palavras, se o cientista da religião estiver preocupado em agradar as lideranças religiosas, guardem isso. Vou repetir. Em outras palavras, se o cientista estiver preocupado em agradar as lideranças religiosas e os fiéis, jamais fará verdadeiramente sua análise, jamais produzirá ciência. Conclui-se, portanto, que para que uma pesquisa seja considerada a ciência da religião, ela deve, ao menos, levar em conta esses três pontos-chave que fecham, que sintetizam, que resumem a nossa metodologia. Distinção entre o discurso êmico e ético, que nós falamos, observação respeitosa das expressões êmicas, mas com a produção sendo feita por uma abordagem ética sobre o que é estudado. Levar em consideração o agnosticismo metodológico, um pressuposto de distanciamento que recusa afirmar ou negar questões propriamente religiosas, resguardando o cientista da religião somente a análise do que é empiricamente observável, e o fator de tensão com os fiéis, que foi o último agora que nós discorremos, e como ele opera ao longo das fases da pesquisa em ciência da religião, um aspecto importante para o estudo dos cientistas da religião. O que constituiria o trabalho do cientista da religião não é a adoção de métodos próprios de análise ou coleta de dados, mas essa abordagem metodológica que guia o paradigma da pesquisa. Deixa eu falar só uma coisa rapidinho, que era para não ter falado anteriormente, eu não falei. Nós temos uma pesquisa mais universalista e uma pesquisa mais empírica. A universalista, geralmente, é uma pesquisa mais bibliográfica.
como é a minha. Minha só são livros, textos de artigo, computador. Tem gente que vai precisar coletar dados, que vai fazer estatística, que vai fazer entrevistas. Isso é parte também da metodologia das ciências de religião. Mendes, acaba aqui. Esse texto, essa apresentação foi em cima desse texto, Metodologia em Ciência da Religião, que vocês tiveram acesso, e nele tem todas as referências que eu usei ao longo do texto. Espero de coração que tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa comigo, se é que eu pude ajudar de alguma forma, e vamos para o debate, perguntas e considerações abertas, fiquem à vontade. Djalma, porque normalmente há uma tensão entre o pesquisador e os religiosos. E é normal. Eu, por exemplo, já falei de algo aqui no início da aula. A Blue provavelmente vai ter mais condições de pesquisar sobre a Umbanda do que eu, porque se eu for criticar a teologia, eu também tenho medo da teologia da Umbanda, a teologia do Candomblé, vai dizer, para aí, quem é esse? É um intolerante, mais um branco que quer dizer o que é que a gente pode ou não pode fazer, mais um... E aí Mas, enfim, essa tensão vai existir. Pessoal, mais alguém? Não estou vendo a fila aqui. Para preservar a identidade dos alunos e alunas que participaram da aula, nós não iremos colocar o vídeo das perguntas. Coloquei apenas algumas das respostas às perguntas que foram feitas, porque parte das respostas são acerca do conteúdo que trabalhamos até agora e acabam complementando a palestra, complementando a aula. Então fiquem à vontade para assistir ou não as respostas às perguntas que foram feitas. Blue, fica à vontade. Por isso que ele fala de neutralidade, inclusive com o próprio ateu. Mas foi muito bom esse exemplo do veganismo ou do vegano. E aí, se eu não deixei claro, foi bom o Blue perguntar, que aí eu tenho a oportunidade de tornar mais acessível. Inclusive, ele fala da questão de neutralidade, da questão de ser impessoal, da impessoalidade, de ter cuidado com as suas crenças pessoais. E crenças pessoais aqui são todas elas, não necessariamente as crenças religiosas, inclusive as crenças ateístas. Eu estudo o Candomblé sem acreditar absolutamente em nada dos orixás, mas eu acho a religião mais linda que tem. Eu não sou de nenhuma religião, eu fui ateu durante algum tempo, mas eu me considero cristão, sigo Cristo, mas não sou de nenhuma denominação. Eu não posso levar o estudo, eu não posso estudar o Candomblé a partir da minha visão cristã, ou a partir do meu ateísmo, ou achar que é uma religião infantil. Como o vegano não pode fazer uma análise de valor, como o Blue bem colocou, somente a partir da análise dos seus preceitos éticos e convicções ideológicas. Então, assim, não dá para você fazer ciência da religião nesse sentido, levando as questões pessoais para a sua produção científica. Muito bom, Bruno. Há críticas ferrenhas ao fenômeno... Não quer sair. Fenomenologia. Obrigado. Desde Russell, com a fenomenologia, já bebe na filosofia da religião. Já bebe na filosofia, pega a metodologia da filosofia e traz para o campo da ciência da religião. Por que não, necessariamente? Porque nós precisamos pensar de forma mais plural. Eu queria trazer esse debate. Ele está no segundo texto que eu mandei para vocês. Vocês lembram desse segundo texto? Acho que é muito em função do que você está falando, né, Blue? Foi do texto que você viu, não foi? Então, muito por quê? E por que se admite outros métodos? O método da fenomenologia, de estudar o fenômeno em si, quase que um existencialismo, ele não leva em consideração, por exemplo, a pesquisa mais universalista, mais generalista. Você pega o Eliade, por exemplo. A Eliade. Como é que eu explico isso? Porque eu estou querendo só falar de Deus, assim, muito na minha área, e na minha área não é a melhor. Porque senão vai ficar parecendo que eu estou usando as minhas convicções pessoais. E não é as minhas convicções pessoais, que tem outros métodos, outras metodologias, outros métodos de estudo que são tão factíveis quanto o fenomenológico. Ele não pode ser absoluto, mas ele é mais um dos. Eu poderia dizer assim, eu não gosto nem de usar a palavra eu acho, geralmente eu coloco eu penso, só que como não é uma convicção propriamente dita ainda minha, eu ainda estou, assim como vocês, formando a minha cabaninha de conhecimento. Eu ainda não decidi, por exemplo, se ciência da religião ou ciências das religiões. Ciência das religiões eu já sei que está fora. Eu estou muito inclinado para a ciência da religião, para assegurar nosso espaço no mercado de trabalho, nossa autonomia enquanto área do conhecimento. Mas usei na pós-graduação, e em todo o PPC que vocês vão ver, que está lá no site,
ciências da religião, porque eu estava convencido, até então, que eram várias metodologias ou vários métodos, Blue, de diversas ciências que eram usados, mas eu só pensei em pós-graduação. Não pensei no mercado de trabalho, não pensei na autonomia da disciplina. Por que eu estou voltando para isso? Porque eu quero que vocês saibam também que eu tenho limitações e não tenho problema de explaná-las aqui. Eu ainda estou construindo a minha cabaninha de certezas, que depois pode ser destruída, eu vou reconstruir. E que bom esse processo de construção e de reconstrução. Agora eu digo eu acho do fenomenológico, porque eu não tenho uma convicção propriamente dita para lhe dizer e lhe assegurar. Olhe, é o melhor, mas eu acho o melhor, o estudar o fenômeno propriamente dito. Mas estudar só o fenômeno exclui outros métodos tão importantes quanto, como, por exemplo, a análise mais generalista, porque ela não cai no fenômeno. Por exemplo, estudo bibliográfico não é um estudo fenomenológico. E o meu estudo é basicamente estudo bibliográfico. Eu estudo basicamente a morte de Deus. Eu estudo um conceito. Como é que eu vou fazer fenomenologia num conceito? Eu não estudo um fenômeno em si. Então, assim, eu abraço fenomenologia, eu entendo que é o mais importante, mas compreendo que precisamos estar abertos para outros métodos, tão importantes quanto, e que devem ser aceitos. Por isso que eu disse que na ciência da religião, a gente não exclui os métodos de outras ciências. A gente aceita, mas a gente precisa ter algo que nos defina. E a definição é ateísmo metodológico, distinção entre émico e ético, e atenção com os fiéis, que outras áreas necessariamente não terão. Mas vocês não vão ter aqui, entre nós, um atestado desse aí. Você não está sendo cientista da religião. Você está sendo geógrafo. Você pode usar a geografia e ela é bem-vinda na pesquisa da ciência da religião. O que você não pode é sair daquele escopo ali. Usar suas crenças subjetivas e pessoais, fazer o discurso êmico, achando que está produzindo ciência, mas usar de outra área, não. Por exemplo, eu faço filosofia da religião, propriamente dito, que é uma sub-área da ciência da religião. Eu não sou o cara que pesquisa o método fenomenológico ou a ciência da religião em si. Não sou. Eu sou um pesquisador de uma pesquisa rigidamente bibliográfica. Bundinha na cadeira, computador e livro. É só o que eu faço. Leio. Eu não preciso coletar dados, não frequento o terreiro, a missa, o culto. Eu não faço fotografia, não faço entrevistas. O meu é só análise de textos, pesquisa. E eu faço basicamente filosofia da religião. E é tão ciência da religião quanto. Então, assim, você não vai ter esse problema conosco. Eu penso que quem ou o programa que fez esse questionamento com você ou a você incorre num erro grave, que é querer excluir outras áreas do conhecimento, como se nós tivéssemos só capacidade de por si só, e não foi isso que a gente viu nessa aula, o contrário. Eu disse, olha, nós queremos autonomia de ciência da religião, mas nós não abdicamos ou abandonamos os outros métodos das outras áreas. Nós aceitamos, mas nós queremos ter autonomia de dizer, olha, a religião é o objeto essencial das ciências da religião. Vocês até podem estudar a religião e estudam, mas vocês não estudam ela como objeto principal. Nós não, nós estudamos só a religião. É impossível você fazer ciência da religião e não estudar a religião. Agora, é possível você estudar sociologia e não estudar a religião. Isso significa dizer que a gente quer afastar o método sociológico, as metodologias da sociologia, os teóricos que vão nos dar a fundamentação metodológica da sociologia, não posso. Eu, por exemplo, discuto Bauman a partir de um sociólogo, Bauman que não tem absolutamente nada a ver com a ciência da religião. Eu discuto subjetividades a partir do Kurzweil, que é um antropólogo que não tem nada a ver com a ciência da religião. Nos meus textos, não existe ciência da religião, cientista da religião, quase não existe. Tem o Luckmann, o Berg e a Revelegé, que é muito usado na ciência da religião, mas o Berg, por exemplo, se considera sociólogo. Então, assim, eu advertiria o programa que você recursou de estarem incorrendo em um grave erro. E aqui você não precisa se preocupar com isso. Aqui no nosso programa, está dentro do escopo da ciência da religião, é seguir basicamente a aula que a gente falou hoje. Não se afastar muito disso. Mas você pode fazer geografia da religião, psicologia da religião, caso do Djalma, que já pretende estudar e já está escrevendo texto sobre psicanálise, sem um problema. Sem nenhum problema. Agora, Blue, só para fazer uma ressalva também, eu me preocupo só, isso é preocupação, não é para vocês terem agora, nem para o texto de vocês. Mas eu só me preocupo enquanto cientistas de religião, a gente dá pouca importância para os cientistas da religião, os pesquisadores da área.
A gente fica pegando de outras áreas e esquecemos que a nossa área está rica de pesquisadores da ciência da religião. A gente não valoriza nem a nossa própria área. Eu tenho só essa preocupação. Mas, fora isso, nós admitimos todo mundo. O Nietzsche não é da ciência da religião. O Bauman, o Schopenhauer, o Lacan e o Freud, basicamente, são o centro da minha discussão, do meu debate. Não sei se lhe respondi. Por exemplo, eu não faço mais o debate de identidade. O debate são identidades. Dentro da psicanálise, na ponta de lança das pesquisas hoje, nós não falamos mais em subjetividade no singular, e sim subjetividade no plural. E quem me ajudou a discutir o que é subjetividade para poder fazer a minha análise sobre o sujeito pós-moderno e como esse sujeito pós-moderno vive a religião foi o Schopenhauer. Aí eu disse, olha, é isso, as identidades estão fragmentadas. Vocês aqui, mesmo na idade que nós temos, a maioria, vivem num complexo processo de subjetivação, por conta dessa crise identitária que nós vivemos, uma identidade fragmentada, buscando o que nos identifica, quem somos. Essa é uma pergunta própria desses sujeitos que buscam experiências religiosas. Ô, Alessandro, tu tinha levantado a mão, eu não sei se eu não vi, perdão se eu não te dei a palavra. Enquanto você falava, eu já ia pensando, isso é ciência da religião, isso é ciência da religião. Antes de você dizer que era, né? Você estava falando só da história. Isso é ciência da religião também. Isso é abraçado dentro da ciência da religião. Zero problema. Entende? Bem pontuado. Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma contribuição ou alguma pergunta?